bem com vocês? Estamos mais uma vez com a entrevista do canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões. E hoje os nossos entrevistados são muito especiais. É o pastor Rodney Hilson, vice-presidente da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões, e sua esposa, missionária Coral Hilson. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Pastor Rodney, é um prazer tê-lo aqui conosco, missionária Coral. É sempre bom tê-los conosco dentro de nossa igreja, né? Vamos lá para a nossa entrevista? Vamos. Vamos estar aqui. Estou ansioso para estar nessa entrevista. Vai ser muito bom falar com você e todos os demais que estão assistindo também. Muito obrigada. Pastor Rodney, o senhor é natural de qual cidade? O senhor é americano, brasileiro? Eu nasci em Poços de Caldas, Minas Gerais. Eu tenho dupla cidadania, porque meus pais são americanos, são dos Estados Unidos. E então eles estavam no Brasil, abrindo a obra em Poços de Caldas, fundando a Igreja Assembleia de Deus lá, quando eu nasci. E não foi planejado? Não. Olha só. Foi planejado só no céu mesmo. A missionária Coral, ela é americana? Sim. Ok. E nós sabemos que o senhor vem de uma família de missionários, né? Nasceu dentro da Missões. Sim. Então fala pra gente um pouquinho sobre os seus avós, seus pais, como que foi que tudo deu início a essa obra tão linda que vem de geração. Tá bom. Bom, começou 3 gerações atrás. O meu avô, Bernardo Johnson, ele tinha uma vida, assim, ele estava muito perdido na vida. Ele estava procurando achar um valor, uma felicidade na vida. E nessa busca, ele se viciou ao álcool. E aí, em todo lugar que ele ia, ele era um marinheiro, todo lugar que ele ia, ele procurava o bar. Ele até chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, e procurava o bar e bebia, ia para a praça, às vezes acordava de manhã até sem roupa, e a polícia levava ele de volta para o navio e falavam: Bernardo, por que você fica voltando para o Brasil? Você só faz problemas. Aí um dia, em 1924, ele desceu de um navio em São Francisco, na Califórnia, e ele estava indo para o bar predileto dele lá, quando ele deu assim, cara com um culto ao ar livre da igreja que eles estavam fazendo lá na rua. E lá ele parou e ouviu o evangelho e ele entregou a vida dele a Jesus Cristo. E daquele dia em diante, tudo mudou na vida dele. É como se ele achou aquilo que estava buscando na vida para achar satisfação e alegria. E aí ele largou dos vícios, foi libertado do álcool e tudo, e dos vícios na vida dele, se envolveu na igreja, mas sempre teve a vontade de voltar para o Brasil. E Deus mexeu no coração dele. E em 1940, a igreja lá em São Francisco, na Califórnia, enviou ele e minha avó Antonete para o Brasil. Dessa vez ele não veio com garrafa em mão, mas ele veio com uma Bíblia em mão para trazer o Evangelho até Minas Gerais. Olha só. Depois, os meus pais, eles estavam pastoreando nos Estados Unidos e eles também sentiam um chamado para o Brasil. Minha mãe tinha vindo com meu avô quando ela tinha 12 anos de idade. Mas ela nunca largou de sentir aquele amor pelo Brasil. E ela descrevia para o meu pai sobre o Brasil e tudo, e aquilo começou a crescer na vida dele. Ele tinha passado pela Segunda Guerra Mundial. Ele batalhou na Normandia e tudo, e depois da guerra, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele desceu do navio, beijou a terra americana e disse: jamais vou deixar esse país novamente. Mas depois Deus falou com ele e ele foi
veio para o Brasil com minha mãe para trabalhar aqui em 1956. E começando lá na região de Poços de Caldas, onde eu nasci. Em Poços de Caldas, fundando as igrejas e trabalhos. Depois veio para essa região de Campanha e tudo. Mas aí ele começou, quando chegou para o fim da vida dele, o que ele mais falava é: o meu povo é o povo brasileiro. Essa foi a obra que Deus pôs no coração dele, chamado, né? E ele amava o Brasil. E eu e a coral, missionária coral, nós viemos no ano 2000. Claro, eu cresci aqui. Nascendo, quase. Eu cresci aqui no Evangelho e tudo, e vi a obra dos meus pais e tudo mais, mas eu tinha pensado: eu não vou voltar para o Brasil, eu vou fazer um ministério aqui nos Estados Unidos, onde eu estudei. Sim. E tudo, né? Eu vou permanecer aqui. Mas Deus começou a tocar no meu coração. E eu não sabia que a coral já tinha sentido há muito tempo antes um chamado para o Brasil, mas ela ficava quietinha. Eu pensei: eu não vou ir para o Brasil só porque eu morei aqui, nasci aqui, eu tenho que ter o meu chamado. Aí um dia Deus falou comigo e confirmou que Ele estava me chamando para o Brasil, e aí eu contei para ela. E ela disse: já era a hora, eu estou aguardando há muito tempo ouvir você falar isso. Aí a mesma igreja em São Francisco que enviou meus avós, que enviou os meus pais, também enviou a nós no ano 2000 para o Brasil, e estamos aqui. Desde então. Então a irmã missionária coral já era evangélica, desde quando vocês se casaram. Sim. Ela entregou para Jesus com quantos anos? 8 anos. 8 anos de idade. Tem escola bíblica. E aí que ela conheceu Jesus e daquele dia em diante não largou de estar na igreja. Olha só que bênção. Então todo mundo já tinha esse coração ardendo para missões. Tanto ela quanto o senhor se encaixaram bem. Deus planejou tudo e fez tudo tão certo que juntou os dois missionários para trazer para nós, para o Brasil, e abençoar tanta gente, né? Então, essa vontade no seu coração de ser missionário no Brasil surgiu quando você tinha quantos anos? Eu já tinha estudado em escola teológica, eu estava em ministério nos Estados Unidos e tudo, quando Deus começou a pôr mais e mais aquele chamado no meu coração, em qual eu comecei a retornar em viagens curtas para o Brasil, mas aí desenvolveu até chegar ao ano 2000, que Deus realmente confirmou tudo para mim, que tornou a ser algo onde eu permaneci aqui com uma certa constância. E para mim, em 83, nós fomos juntos para o Brasil. E essa ideia que eu caí no amor para o povo brasileiro. Em sim. 83. Deus falou coisa para o meu coração. E qual foi a sua reação quando ele já contou, né? Mas como que foi o seu coração ver que Deus tinha falado com ele a mesma coisa que já tinha falado com você? É hora. Já era hora. Então, Estava feliz. Estava feliz. Já estava orando muito por isso. E o senhor tem filhos, né? Tenho um casal de filhos, todos os dois casados. Eu tenho netinhos, eu tenho cabelo bem branco. O que tenho de cabelo é branco. E como que foi a criação deles em missões? E eles participaram quando eles estavam com vocês, né? Dentro de missões, como que foi? Eles, quando nós viemos para o Brasil, no ano 2000, eles nos acompanharam. Eles eram adolescentes ainda, né, na época. Tyler era 10 anos. 10 anos de idade. Diana 14. Diana 14.
Aí eles aprenderam português e tudo, né? E gostaram do Brasil, gostaram da convivência com os jovens, a igreja e tudo. E é uma parte da vida deles que eles têm muito amor até hoje ainda com o Brasil. De fato, pode falar. Até a comida do Brasil. Até a comida do Brasil eles não esquecem. Tyler gosta muito de purê de batata. Ah, gosta. Eu acho que purê gosta dele também, não sei. Mas é como se os dois batem bem. Né? Sim. Mas o Tyler, por exemplo, o meu filho Tyler, até hoje ele trabalha nos Estados Unidos com a igreja brasileira. Então ele é o vice de uma igreja brasileira na Califórnia, onde ele participa junto com o sogro dele, que é o presidente da igreja, e fazem cultos em português para o povo brasileiro lá na Califórnia. Olha só, então a obra missionária passou, continua passando de geração em geração. Sim, sim, o exatamente. chamado, né? E não é algo que nós forçamos nele. Sim. Nem era algo que nós exigimos deles. O que nós falamos para eles, quando eles estavam crescendo, é que eles tinham que buscar a vontade de Deus para a vida deles. Seja que seriam servindo a Deus como um mecânico, ou seja que servindo a Deus como um médico, o que for, que seja, o importante é que estavam servindo a Deus. E graças a Deus eles todos estão servindo a Deus e fazem o que fazem com maior prazer e dando glória ao Senhor. Graças a Deus, né? E como é a igreja de vocês nos Estados Unidos? Ela é parecida com a nossa? Como é a igreja em si, em missões? As igrejas nos Estados Unidos, cada um carrega a porção da cultura do país, Sim. né? As nossas igrejas no momento, por causa do Covid, não estão quase tendo culto somente online ou para fora da igreja, distanciado, né? Mas se fosse entrar na igreja lá, você sentiria a presença do mesmo Espírito Santo que nos une aqui. Amém. Né? Agora, claro, você vai ver móveis e tudo ser um pouco diferente, a estrutura da nave, tudo vai ter aparências diferentes, a arquitetura vai ser diferente. Por conta da cultura mesmo do país, né? Mas o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, a mesma presença de Deus está lá. Povo que também estão buscando a Deus, igual o povo aqui. Povo que tem achado a Deus e tem uma relação com Deus, estão presentes lá, igual aqui. Né? Então temos essas semelhanças. Graças a Deus, né? Nós nos sentimos em casa no Brasil ou nos Estados Unidos por causa do mesmo Deus e o mesmo Espírito de Deus que está presente, que nos une. Certo. E no Brasil, hoje em dia, quais são os estados que vocês têm trabalhado aqui? Nós temos ido para vários estados no Brasil. Nós estamos principalmente em Minas Gerais. E é onde nós temos a nossa casa fora dos Estados Unidos, aqui em Minas Gerais, no campo da campanha, e é onde nós focalizamos a maior parte da nossa obra em campanha. Agora, nós saímos, às vezes, em outros locais, em outros estados para fazer. Nós vamos lá para o extremo norte do Brasil, em Roraima. Nós já trabalhamos em Mato Grosso. Nós temos ido lá para Santa Catarina e Paraná e essas regiões. O nosso grande prazer quando estamos fora de Minas é estar dentro das comunidades indígenas lá no extremo norte do Brasil e até às vezes atravessando a fronteira, entrando na Guiana Inglesa para fazer um trabalho missionário com os índios de lá.